Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 e depois 12 de Oséias. Como explicamos semana passada, o contexto do capítulo 12 começa, na verdade, no último versículo do capítulo número 12. Então, esta noite nós vamos caminhar do capítulo 11, versículo 12, até o final do capítulo número 12. Para você não se perder, coloque aí, por favor, o próximo slide, está aí, explicadinho. 11, 12 até 12, versículo 14, certo? Como eu expliquei semana passada, o texto sagrado não contém originalmente capítulos e versículos, é óbvio. Eles foram colocados depois. E por um erro aí, este capítulo foi dividido de uma maneira que o versículo 12 deveria ser, na verdade, o versículo 1 do capítulo 12. Na Bíblia em hebraico, eu estava observando esta semana, é assim que está. O capítulo 12 tem 15 versículos, na verdade. Dada essa explicação, já deu tempo de você abrir, quero convidar você a irmos para a 12ª mensagem em Oséias, debaixo do tema geral do livro, o gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. Junto comigo, vamos ler todos juntos, diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos, de acordo com as suas ações lhe retribuirá. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão. Como homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir, Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado! Em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito, farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. Como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedra num campo arado. Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel trabalhou para obter uma mulher. Por ela cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito. Por meio de um profeta cuidou dele. Efraim amargamente o provocou a ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá o seu desprezo. Na mensagem de hoje, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar no capítulo 12 de Oséias, com esse pedacinho do capítulo número 11, a seguinte ideia bem simples de você memorizar e levar para sua casa. O chamado ao arrependimento é impedido pelo orgulho do pecado. O chamado ao arrependimento é impedido pelo orgulho do pecado. Veja bem, meus irmãos, isso é algo comum, costumeiro da nossa vida. Deus nos conclamar ao arrependimento. E é o orgulho de reconhecer o pecado, de reconhecer a nossa situação, que via de regra nos impede de nos dobrar diante do que Deus fala e nos arrependermos. Nós vamos ver isso ilustrado agora na vida de Israel. Inclusive depois do capítulo anterior, cheio de terno e cuidado de Deus, cheio de demonstração da graça de Deus, do amor de Deus por Israel, começamos agora no versículo 12, que lemos do capítulo 11, até o final do versículo 13, um indiciamento final de Israel. O que é um indiciamento
Deus está repetindo e declarando as razões por qual esta nação, ou pelas quais esta nação está sendo culpada e condenada. Deus vai sair do livro de Oséias completamente justificado naquilo que fará com este povo, porque ele está declarando, detalhando tudo o que ele está falando. Deus está aqui como as palavras finais de um promotor no final do julgamento. Ele vai repassar as alegações de culpa contra Israel e finalmente vai pronunciar o juízo como justo juiz que ele também é. Por que esse texto é importante, meus irmãos? Muitas vezes você apenas sabe o que aconteceu no Antigo Testamento e o primeiro indício nosso é dizer, poxa, não dava para Deus dar mais uma chance? Mas nós estamos vendo, meus irmãos, apenas em Oséias, que ele passou durante décadas da vida deste homem avisando o povo, e nós estamos falando apenas da vida de Oséias. O reino do norte, do sul é Judá, o reino do norte Israel, passou 200 anos sendo avisado por Deus. Não foram 200 dias. E quando chega ao final desses 200 anos e de todos os reis, os quais nenhum serviu a Deus, o povo finalmente é invadido pela Assíria, o império que precedeu a Babilônia, e aí eles são completamente devastados e o que resta é levado e espalhado entre as nações. Nesse texto, Deus mais uma vez vai conclamar o povo ao arrependimento. Nós vamos ver por que eles não se dobram diante de Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, começando no versículo 12 até o versículo 2 do capítulo seguinte, a primeira lição do texto de hoje, o primeiro ponto que nos diz: a acusação de Deus sobre o pecado se baseia na verdade dos fatos. A acusação, o indiciamento de Deus contra Israel não se baseia em suposições, naquilo que disseram para Deus, como se ele precisasse de algum boateiro, ou algo que se supõe que Israel tenha feito. Não. Se baseia no relato dos fatos do que esta nação está fazendo. E diga de passagem, no texto aqui nem é tão exaustivo assim, não é nem tão detalhado, porque nos outros capítulos Deus já havia dado muitos outros indícios. No versículo 12 que nós lemos, começa falando que Efraim cercou a Deus, ele me cercou, é Deus dizendo, de mentiras. A casa de Israel cercou de enganos e é rebelde contra Deus. Inclusive Judá entra aqui. As acusações do indiciamento de Israel, irmãos, começam com mentira e engano, seguido de rebeldia. Algo que inclui, diz o texto, não apenas Israel, o reino do norte, mas também Judá, o reino do sul. Algumas versões, talvez você esteja com a revista atualizada, traduzem esse verso difícil, colocando, na verdade, Judá como uma exceção, fazendo um contraste, Judá ao lado de Deus. Mas no contexto dos dias de Oséias, isso não é possível. Nos outros capítulos nós vimos que diversas vezes Judá foi incluída na acusação. É como se ela estivesse seguindo o mau exemplo do reino do norte, pelo menos nos dias de Oséias. Esta palavra inicial, irmãos, do verso 12, tem um elo, tem um vínculo com o que Deus irá dizer lá no nosso segundo ponto daqui a pouco, a respeito da vida de Jacó. Porque o termo usado aqui para engano é o mesmo termo usado em Gênesis 27, 35, quando se lê: seu irmão chegou astutamente, enganosamente, e recebeu a bênção que pertencia a você. Foi a palavra que Isaac disse a Esaú a respeito de Jacó. E Jacó é mencionado no nosso texto daqui a pouquinho como um exemplo para Israel. Então está se entendendo, meus irmãos, que Deus está dando uma dica ao povo de que ele está lembrando da história de Israel e comparando com o que ele está fazendo agora. Agora, entrando no capítulo 12, no verso 1, este cenário reflete a injustiça social e a proliferação da maldade. Eu mencionava hoje de manhã, meus irmãos, que eu assisti um filme belíssimo anteontem, e nesse filme, um menino de 5 anos de idade zanzava pelas ruas hiperpopulosas de Calcutá, na Índia. Um menino de 5 anos. Qualquer pessoa em sã consciência, eu penso, pararia e perguntaria: cadê você, cadê papai, cadê mamãe? E ele passou muito tempo ali, meses, perdido, até que alguém se interessou e o levou até a polícia tirou a foto e finalmente ele foi para um tipo de orfanato e aí a história continua. Mas eu fiquei pensando, meus irmãos,
que nós não estamos vivendo dias tão diferentes dos dias de Oséias. Alguns anos atrás eu vi um vídeo de uma rua na China, ou pelo menos parecia China, ou Hong Kong, ou qualquer coisa assim, no Oriente, e uma criança desprendeu-se do seu pai ao sair pelo portão e zanzava pelas ruas. E aí veio aqueles caminhãozinhos de entrega, aqueles pequenos, e passou por cima da criança, atropelou a criança. E aí você pensa, os transeuntes vão correr? Vão socorrer? Não. Dali passou daqui a pouco mais um carro e passou por cima da perninha da criança. E aí passou uma pessoa, e duas pessoas, e 3, e 4, e 10, e ninguém parou. Isso é agora, 2, 3, 5, 6 anos atrás. Você vê, meus irmãos, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais injustiça social, mais distrato com o seu próximo, começa a ser a marca de qualquer sociedade, não é apenas nos dias de Oséias. E assim, multiplica mentiras e violência, diz o versículo 1. E essa é a velha involução do homem, ele se afasta de Deus e se afasta do seu próximo. E Israel, diz o versículo 1, ainda fazia isso, buscando nações ímpias, como se nelas tivessem um exemplo melhor. No versículo 2, diante de tudo isso, a acusação de Deus, baseada em fatos que os israelitas não podiam negar, resultaria finalmente na punição da parte de Deus. Algo que retrata para nós, meus irmãos, essa noite, que o nosso Deus é um Deus justo. Por quê? Ele retribui segundo as obras dos homens. Como o homem faz, ele é retribuído. Mas calma que eu vou lhe explicar melhor. Porém, se nós buscarmos nos refugiar na justiça que vem dele, ele nos tratará segundo essa justiça. O justo viverá pela fé. Se nós buscarmos, irmãos, um relacionamento com Deus, baseado única e exclusivamente naquilo que nós somos e fazemos, nós estamos perdidos. Porque, via de regra, a sentença de Deus será a mesma sentença sobre Israel. Baseou sua justiça em si mesmo, você receberá condenação. Baseou sua justiça nos méritos de Cristo, você recebe absolvição e misericórdia. O salmista no Salmo 130, porque eu não quis nem pegar um texto do Novo Testamento, para você não achar que isso é coisa da nova aliança apenas, preste atenção. O salmista no Salmo 130, versículo 3, nos diz: se tu, soberano Senhor, registrasses os nossos pecados, quem escaparia? Se Deus tivesse, meus irmãos, lá em cima, no seu céu, uma escrivaninha com um dossiê sobre a minha vida, e do lado, talvez uma caneta, um lápis de ouro, e ele registrasse os meus pecados, o salmista pergunta: quem resistiria? Quem sobraria? Quem permaneceria? A pergunta é retórica, a resposta é: ninguém. Ninguém. Mas, em outro salmo, Salmo 31, outro salmista nos diz: em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Aí vem a frase que inclusive foi participante da conversão de Martim Lutero: livra-me pela tua justiça. O salmista olha para si, meus irmãos, e diz: se basear em mim, e se o Senhor registrar o que eu faço, eu não escapo. Então o que é que ele pede? Livra-me pela tua justiça e não pela minha. É assim que funciona, meus irmãos. Deus é sempre justo em nos tratar. Se você se aproximar dele em arrependimento, se você se aproximar dele em busca de misericórdia, reconhecendo que os seus atos, até os seus melhores atos, estão manchados pelo pecado, nós encontramos a justiça de Cristo na qual podemos nos refugiar. E aí vem a pergunta da nossa aplicação de hoje: você tem se refugiado na justiça de Deus em Cristo? Isso tem lhe dado uma perspectiva correta do seu relacionamento com Deus? O que é uma perspectiva correta, irmãos, do relacionamento com Deus? Eu não posso comprar o amor de Deus, eu não posso merecer o amor de Deus. Se você tentar viver para com Deus em uma base de meritocracia, você está perdido. Se você tentar chegar com Deus com a base do currículo: olha, Deus, o que eu fiz. Como crianças: papai, olha o desenho que eu fiz. Ele quer a apreciação, a aceitação, a admiração. Filho,
que lindo! Você fica esperando a dica para saber o que ele desenhou. Aí ele, papai, claramente um elefante. Claramente! Como que eu não percebi? Um elefante. Parecia tipo um dromedário atropelado, né? Mas você elogia, porque ele vem em busca disso do seu papai. Há uma relação infantil. Quantos de nós, irmãos, estamos numa relação infantil com Deus? E aí a nossa autoimagem depende do que nós achamos ou deixamos de achar que Deus está pensando de nós. A nossa autoimagem, meus irmãos, é o homem da cruz. Ele é a nossa autoimagem. A justiça dele, a santidade dele, os méritos dele. É por isso que a carta aos Efésios contém tantas e tantas vezes a expressão nele, em Cristo. Para que a igreja dos Efésios entendesse que era por causa dos méritos dele que eles estavam diante de Deus. A segunda pergunta que eu quero fazer: você tem encarado os fatos na sua vida à medida que a palavra de Deus lhe confronta? Quando você, meu irmão, no seu dia a dia, quiçá, senta para fazer o seu devocional e a palavra de Deus, como um espelho, revela a realidade do seu coração. Muitas vezes você está lidando com problemas com pessoas no seu trabalho, no seu casamento, no seu cônjuge, e a sua tendência é sempre, olha aí, o que eu tenho que aguentar. Aí a palavra de Deus vem e mostra quem Deus tem que aguentar. E aí eu pergunto, você tem encarado os fatos da sua vida? Você tem tratado isso? Ou você tende a fantasiar a realidade e pensar de si mesmo além do que você realmente é? Eu sei, meus irmãos, é impossível fazer isso com Deus. Eu sei que é impossível maquiarmos alguma coisa para Deus, passarmos para Ele algo que nós não somos, mas incrivelmente nós tentamos. Tentamos fazer isso mais com os homens, é verdade, mas tentamos muitas vezes com Deus também. Quando fazemos isso? Quando lemos a palavra, e a palavra chama pau de pau, pedra de pedra, e eu digo, Senhor, mas não é muito assim não. Não é bem assim. Há controvérsia, Senhor. E eu discuto com o dono da palavra sobre a própria palavra. Que ser tolo que eu sou. Quando na verdade, meus irmãos, quando Deus traz uma acusação, Ele traz baseado na verdade da minha vida. Você é assim mesmo. E como é benéfico para a nossa vida, irmãos, aceitarmos a análise de Deus, aceitarmos as provas do indiciamento de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus nos indicia, ao mesmo tempo Ele nos perdoa em Cristo, quando nós nos arrependemos. Então, amados, não há questão de se eu assumir a minha culpa, o que acontecerá? O que acontecerá? Você encontrará a graça e a misericórdia de Deus. Aquele que confessa os seus pecados e os abandona, diz Provérbios, encontra misericórdia. Então o que nós deveríamos, na verdade, é dizer, Senhor, me manda para o laboratório de CSI, descobre tudo que está errado e expõe claramente diante de mim. Graças a Deus, irmãos, que Deus nos criou na prática da igreja o momento dele expor os nossos pecados dentro da congregação toda. Já pensou? Tem algum lugar na carta de Paulo a Tito ou a Timóteo, ele dissesse, não esqueça de fazer a reunião de exposição de pecados. Não sei você, mas seria um dia que com certeza eu teria um problema de saúde. Acho que até atestado eu ia conseguir. Porque ninguém gosta disso. Mas Deus trata, meus irmãos, o nosso particular com Ele para nos restaurar. E agora o texto vai continuar, dos versículos 3 até o versículo 6. Ele vai nos trazer a segunda lição de hoje. A acusação de Deus sobre o pecado ainda chama ao arrependimento ao relembrar nossa complicada história com Ele. Essa frase comprida está querendo dizer o seguinte, que Deus traz a acusação sobre o pecado, mas ainda chama ao arrependimento e Ele usa como exemplo a nossa história com Ele. Aquilo que Ele já fez, aquilo que já vivemos para com Ele. Isto fica claro que no versículo 3, a divisão está óbvia aí, há uma mudança no discurso. Agora ele começa a falar de no ventre da mãe, lutou com o anjo,
Ora, qualquer bom conhecedor da história do Antigo Testamento sabe que ele está relatando fatos da história da vida de Jacó. Ele está relatando que Jacó segurou no calcanhar de Esaú, seu irmão, lutou com Deus, com o anjo no caso, e saiu vencedor, e mais à frente diz que ele se encontrou com Deus em Betel, tanto quando ia fugindo da casa do seu pai por causa de Esaú, seu irmão, quando voltava também ao encontrar, ou para encontrar Esaú, o seu irmão. Em mais uma demonstração, então, meus irmãos, da imensa graça de Deus, o Senhor dá uma pausa no indiciamento para exortar o povo mais uma vez ao arrependimento. E para mostrar como a história já registra essa tendência à rebeldia, ele usa a história de Jacó. Ele tira uma lição da vida dele, mostrando o que havia acontecido no ventre da sua mãe, como ele já buscava usurpar o lugar do seu irmão, ao ponto de que o seu próprio nome significa usurpador, trapaceador, aquele que passa adiante. Eu não sei o que deu na cabeça desses dois de colocar o nome de Jacó, né? Mas isso foi marcado como, inclusive, algo que depois seria transformado na vida dele. Mas por que Deus destaca isso? Porque Jacó, meus irmãos, versículos 4 e versículo 5, vai mostrar o resto da história dele, passou por uma transformação de caráter diante de Deus. Ele passou pelo tratamento de Deus. Ele é contado como aquele que lutou com o anjo de Deus e em Betel havia encontrado com o próprio Deus. Um resumão da história de Jacó, que nós encontramos detalhadamente no livro de Gênesis. O trapaceiro que foi trapaceado pelo seu tio, mas aprendeu a confiar no Senhor. Você lembra o que aconteceu lá? Ele, como diz a história, era analfabeto, porque amava Raquel e não Lia. Conhece essa não? Deixa para lá. Então ele amava a irmã mais nova, mas a irmã mais velha lhe foi dada no lugar dele, ou dela. E ele trabalhou 7 anos pela irmã que ele gostava. Quando foi trapaceado, ele trabalhou outros 7 anos pela outra irmã. É incrível, meus irmãos, a ironia de Deus na vida de Jacó. O trapaceador foi trapaceado. Mais adiante, quando ele cuidava das ovelhas do seu tio, agora seu sogro, né? Ele mudava o salário de Jacó constantemente. De novo, Labão era um homem trapaceador, sem escrúpulos, muito menos com seu próprio sobrinho, e agora genro. Mas isso tudo era Deus tratando a vida de Jacó. Diante desse exemplo, irmãos, então, de mudança, versículo 6, de transformação, o Israel de hoje, a nação que leva o próprio nome que Jacó teve como mudado, de Jacó para Israel, essa nação é conclamada, diz o texto, volte para o seu Deus, abandone o espírito de Jacó e assuma o espírito de Israel, abandone a traição com as outras nações, a injustiça e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que existe traços da nossa história que Deus esteve presente nos modificando. E quando hoje Deus nos chama a atenção, preste bem atenção, é como se eu voltasse no passado, regredisse aquilo que eu fazia com Deus ou para Deus antigamente. Você já pensou ou já conheceu aquela pessoa que disse assim, poxa, quando eu era jovem eu servia tanto a Deus e eu era tão ativo na obra de Deus, na igreja, blá blá blá. Dá vontade de perguntar para essa pessoa, você se mudou para um país com perseguição? O que está lhe impedindo agora? O que está lhe proibindo agora? A pessoa fala como se o que aconteceu na sua vida, digamos assim, o declínio da sua dedicação, do seu compromisso com Deus, fosse culpa de alguém. Fosse o efeito do trabalho ou da influência de outra pessoa. Não, querido. É a minha decisão. Ou a minha falta de. São os caminhos que eu opto, que me afastam de ser quem quer que eu tenha sido antigamente. Não, quando eu era adolescente, eu lia muito a Bíblia. Hoje eu não leio mais. Por quê? Alguém roubou sua Bíblia? Alguém está lhe proibindo de ler a Bíblia? Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu evangelizava, ganhei muita gente para Jesus. O que mudou? O que mudou fui eu. Eu que decidi não fazer aquilo que eu fazia antes. Não, sabe, é porque depois que a gente casa, pare de colocar a culpa na sua esposa.
no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais, quem quer que seja, no juiz. São nossas decisões. Israel saiu do caminho de Deus, afastou-se de servir a Deus, como ilustrado na vida de Jacó, regrediu nessa transformação por sua própria decisão. Duas coisas que eu quero observar ainda nesse ponto. Primeiro, ai de nós se Deus decretasse a nossa sentença diante de nossos pecados e rebeldia. De novo, irmãos, as palavras do salmista: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Você compreende, meu amado, a extensão e a profundidade da graça de Deus sobre você? Como Jeremias nos fala que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Assim, meus irmãos, como Deus está neste ponto estendendo a graça dele e apontando para Israel: volta-se para mim. Deus, da mesma maneira, fala para cada um de nós. Agora, diante do exemplo que Deus dá, a segunda pergunta é óbvia. Você tem aprendido com o seu passado? Você tem aprendido, irmão, com as vitórias e com as derrotas? Até mesmo, irmãos, uma criança aprende a correr quando vê a sandália do papai na mão. Ela já sabe o que vai acontecer. Por outro lado, da mesma forma, ela aprende que correr é pior, porque aumenta provavelmente o número de chineladas. Se me fizer correr, vai apanhar mais. Quem nunca ouviu essa frase? Até uma criança aprende com a própria história. E quantas vezes, meus irmãos, nós repetimos no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual em geral, os mesmos erros. Não percebemos a sandália na mão do nosso pai. Agora há pouco eu conversava com o irmão da igreja, dizendo: pastor, precisamos resolver um problema sobre alguém. E eu disse para ele: isso aí é uma tragédia anunciada. É triste, meus irmãos, como a gente vê a pessoa indo em rumo ao precipício e diz: irmão, cuidado, o buraco é grande do outro lado. Já vi pessoas seguindo pelo mesmo caminho, eu já segui pelo mesmo caminho e não deu certo. Mas qual é a palavra, meus irmãos, que está presente lá na nossa grande tela em cima? Orgulho. O pior defeito de fabricação que todo ser humano nasce com. Todo. Não, pastor, minha vozinha era muito humildezinha, ela era uma pecadora orgulhosa. Não te iludas. Às vezes nós temos pessoas, irmãos, que o orgulho sai pelos poros, né? Não tem nem como a gente não perceber como essa pessoa é vaidosa, é orgulhosa, é arrogante. Ok. Outros seres humanos, irmãos, apenas disfarçam muito bem. Elas são humildes até certo ponto em determinadas áreas e aspectos da sua vida. Ninguém está discutindo isso. Porém, em relação ao seu pecado, há áreas em que todos nós somos orgulhosos. E aí vem, meus irmãos, será que nós temos aprendido com o nosso passado? Israel provavelmente não estava aprendendo, porque não é a primeira vez que Deus os lembra daquilo que havia feito na sua história. Porém, muitas vezes não aprendemos com o passado, com a história, e orgulhosamente dizemos que desta vez nós estamos certos. É Deus que está errado. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. A acusação de Deus sobre o pecado alerta para o orgulho que impede o arrependimento. Versículo 7 até o versículo 14 começa dizendo que há um padrão de impiedade. Versículo 7 diz: como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta, gostam muito de extorquir, Efraim, da mesma forma. Mostrando que o orgulho que eles estavam tendo, meus irmãos, era similar ao orgulho de povos que não conheciam o Deus de Israel, o nosso Deus. Não conheciam a Yahweh. O verso 7 começa então mencionando esse padrão de impiedade, ou seja, um padrão de envolvimento com o pecado. Os cananitas que agiam de forma desonesta em seus pecados, em seus negócios. Se havia, meus irmãos, uma coisa que o israelita não suportava, era ser comparado com os povos de Canaã na sua conduta. Na verdade, com qualquer povo gentio. Quer deixar um judeu, um israelita nervoso?
é compará-lo com alguém de fora. E ainda pior, dizendo que você ou eles estavam seguindo o exemplo dos de fora, ou sendo piores que os de fora. Mesmo com o envolvimento que estavam tendo com outras nações, ainda assim, é da índole do judeu, do israelita, se achar moralmente superior. Isso aí, inclusive, você encontra em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, quando Paulo destaca, né, o moralismo do judeu em se achar superior aos outros povos. No verso 8, mas isso não era a verdade dos fatos. Eles se orgulhavam de forma hipócrita, porque estavam agindo da mesma maneira que os cananitas, como fica evidente nesses dois versos que nós temos, o 7 e 8. Então, meus irmãos, Deus mostra o fato. O que o orgulho faz com o pecador? Não, Deus, o senhor está errado. Pastor, nós nunca diríamos isso. Irmãos, nós dizemos. Toda vez que eu olho para a palavra e faço diferente da palavra, estou dizendo, Senhor, o senhor está errado. Eu sei que talvez seria muito difícil se Deus nos levasse tal qual João à sua presença, como fez em Apocalipse, e a gente visse tudo aquilo e tal. Talvez Deus ia dizer com você, fulano, fulano, e você embasbacado com tudo aquilo. Mas amados, quer seja face a face diante do trono de Deus, ou no seu quarto com a sua Bíblia, é Deus falando com você. Não mudou. É a palavra de Deus. E assim, o meu coração orgulhoso diz, Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está querendo argumentar. Eu até já vi isso acontecer na vida do Alex. Mas no meu caso é diferente. Não é bem assim. Porque eu tenho esta e aquela ou aquele atenuante. E eu começo a criar exceções para o meu caso. Mas não por causa do Alex. Desce o raio em cima dele, mas eu quero misericórdia para mim. E assim, meus irmãos, o nosso orgulho vai mostrando que nós agimos da mesma maneira que o povo de Israel está sendo aqui confrontado por Deus. E o que Deus tem a dizer sobre isso? O que ele faz? Versículo número 9. O Senhor, no entanto, não iria negligenciar de resolver a desobediência tão flagrante e tamanha ingratidão deste povo. Como Deus deste povo, ele guiou a nação desde os seus dias no Egito, levou através do deserto até a terra prometida. Como parte do seu julgamento seguinte, ele traria Israel para o deserto novamente, fazendo viver em tendas. Tudo isso está no versículo 9. A experiência do deserto, irmãos, que as pessoas comemoravam na festa dos tabernáculos, era muito bonita. Depois que você tinha passado pelo deserto, durante os anos, Deus tinha dito, olha, nos meses tal e tal, isso está em Levítico capítulo 23, vocês vão habitar em tendas para lembrar do deserto, não esquecer o que eu fiz por vocês. E é bonito, né? Lembra do acampamento? Uns diazinhos ali, e o povo lá no deserto, esquentando um marshmallow, não tinha marshmallow naquela época, mas sabe lá o que eles esquentavam? Um queijo coalho, acho que já dava. Aí tá legal, mas não é o que Deus ia fazer com eles agora, não. Deixa eu explicar de novo. Deus deu uma festa para eles lembrarem da sua humilhação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não falou assim, olha, uma vez por ano vocês vão de novo para o deserto, passar sede, ficar no sol. Não, Deus falou apenas, faz uma barraca, reúne os seus filhos, vai dormir. Você não dorme em casa? Dorme no quintal, dentro da barraca. Vocês vão fazer uma festa para lembrar o que eu fiz com vocês no deserto. Eu começo a entender, meus irmãos, como é que esse povo não levava às vezes Deus a sério. Porque Deus era bondoso demais. Preciso lembrar esse povo da sua humilhação. O que eu vou fazer? Vou dar para eles uma festa. Vamos dormir em barracas, mas vão comer muito bem. E agora eu vou mostrar a eles que eles não entenderam quando eu fiz o bem. O que eu vou fazer? Diz o texto. Eles iam de novo viver em barracas, mas agora no exílio. Longe da sua terra. E eu fico pensando, meus irmãos, quando eles estavam lá na Síria, ou espalhados pelos povos, vivendo em maneira inferior à que eles tinham na sua própria terra. Talvez eles olhavam para aquela tenda que os assírios tinham dado para eles morar, e eles ficavam pensando,
Deus tinha falado para a gente comemorar a festa dos tabernáculos, a festa das tendas. E agora nós estamos aqui vivendo em tendas, debaixo da disciplina de Deus. A ideia aqui é o seguinte, meus irmãos: eu vou tirar deles tudo e lhes relembrar como era quando não tinham nada em que confiar lá no deserto. Talvez enxerguem quem foi que lhes deu esta terra e tudo o que nela há. Muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, Deus precisa tirar o chão debaixo da minha terra, dos meus pés, desculpe. Ele precisa tirar o meu apoio para que eu possa perceber o quanto eu dependo dele. Este é outro defeito de fabricação que nós temos. Quando está tudo maravilhoso, está tudo abençoado, dinheiro no banco, carro, tanque cheio, despensa cheia. Eu quero agradecer a Deus. Só quero agradecer a Deus. Mas está indo, mas está paulatinamente se afastando do Senhor. E aí, quando a coisa começa a complicar, nós somos arrastados por elas, como um tsunami de volta para a presença de Deus. Nos versos 10 e 11, Deus lembra novamente como ele falou com este povo, avisou através dos profetas. Novamente, Deus relembra ao povo como o conhecimento sobre ele havia sido profetizado, estendido, oferecido à nação através dos profetas do Senhor. E eles os rechaçaram um após o outro. Por quê? Porque esses profetas primeiro trouxeram a lei e eles não quiseram se dobrar à lei. Depois se trouxeram o aviso do julgamento de Deus e eles não quiseram se dobrar diante do julgamento de Deus. Basta nós lembrarmos do que fizeram com Jeremias. O jogaram em um poço vazio. O amarraram num tronco no pátio, na frente do templo. Por quê? Porque a mensagem de Jeremias era: os babilônios vão vir, esse é o reino do sul, tá? Os babilônios vão vir e vão destruir tudo aqui. Se arrependam. E o povo não se arrependeu. A quem o povo ouvia, meus irmãos? A quem o rei ouvia? Os falsos profetas, que profetizavam paz, paz, paz. E Jeremias avisava: eles estão profetizando, mas não é do Senhor. E eles não ouviam aquilo que o texto está dizendo, os profetas que Deus enviava. Em lugar, meus irmãos, de aceitar e acatar a palavra do Senhor, enviada pelos profetas, Israel se voltou para a idolatria. Construiu altares segundo a sua própria ideia de religião. Pois esses mesmos altares seriam reduzidos a monturos de pedras quando os assírios chegassem. Mas mesmo enquanto eles não chegassem, irmãos, diz o texto, que Deus diz que esses altares não passam apenas de montes de pedra, sem nenhum significado real. É uma religião sem Deus, uma religião sem efeito sobrenatural, sem efeito espiritual. Porque veja bem, meus irmãos, se a realidade sobrenatural fosse como nas histórias em quadrinhos, né, que tem este Deus, que tem aquele Deus, tem outro Deus, seria interessante. Seria um embate de deuses, mas não tem embate algum. Nosso Deus é o único Deus. Amém? É o que inclusive ele diz a Israel: ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é um. Essa é a tradução literal de Deuteronômio 6. E as palavras que hoje te ordeno, o famoso Shema Israel. O Senhor, o teu Deus, é um. Não existe Baal, não existe Astarote, não existe Moloque, criações dos homens. E mesmo assim, eles faziam altares para oferecer ao nada, a oferecer ao inexistente. E Deus chama esses altares de apenas montes de pedras num campo arado, em comparação com os verdadeiros altares que faziam sacrifícios de verdade ao verdadeiro Deus. Antes de terminar este capítulo, versículos 12, versículo 13, a bondade e a presença do Senhor na história de Israel, neste caso de Jacó, é relembrada novamente. O texto diz que ele lembra que Jacó fugiu para a terra de Harã, Israel trabalhou para obter uma mulher, por ela cuidou de ovelhas, nós já mencionamos isso. E ele diz também que o Senhor usou um profeta, Moisés, para tirar Israel do Egito. Por meio de um profeta cuidou dele. Antes de terminar, meus irmãos, o seu indiciamento, Deus volta a mencionar o que ele havia feito por este povo. Mais uma vez, uma demonstração da graça de Deus. E aqui ele lembra, meus irmãos, voltando para Jacó, o começo humilde deste povo.
E como em humilhação passou os primeiros anos na casa de Labão, em Harã. Eu não me refiro em humilhação, meus irmãos, porque tinha uma casa humilde, porque tinha pouca coisa, porque, na verdade, Labão era um homem extremamente rico. E Jacó saiu da casa de Labão com as suas 4 mulheres, na verdade, as 2 mulheres e as suas concubinas, saiu podre de rico. Não é isso. É a humilhação que ele passou debaixo de Labão. E como que isso foi usado por Deus para preparar aquele homem para o futuro, para aquilo que Deus havia planejado para essa nação. E sobre Israel no Egito, não apenas isso, mas ele usou Moisés para tirá-los do Egito, debaixo da humilhação que eles haviam passado lá, para tirá-los e levá-los para a terra prometida. Irmãos, sem Deus, Labão teria engolido e mastigado Jacó. Ele ia trabalhar 70 anos, não é 7 não, a vida inteira. Ele nunca iria sair da casa do seu tio. Sem Deus, o Egito teria aprisionado Israel para todo sempre. 2 milhões de escravos, quem abre mão de uma mão de obra gratuita dessa? Muito menos Faraó. Sem Deus, não haveria libertação para o Egito, do Egito. Sem Deus, não haveria libertação da casa de Labão. E esse povo não entende isso. Portanto, o versículo 14 faz uma sentença final. Efraim amargamente o provocou, ou seja, provocou Deus a ira. O que fazer, irmãos, quando sabemos que alguém é responsável direto pela nossa liberdade? Se você vivesse há 150 anos atrás, tivesse a pele negra, fosse um escravo, como você olharia no rosto, nos olhos de alguém que pagasse pela sua liberdade, lhe deixasse livre e lhe libertasse para fazer o que você quisesse? O que você faria? Israel, para explicar o que ele faria, resolveu desprezar Deus, provocar amargamente a sua ira, voltando-se para falsos deuses, ídolos esculpidos, como vimos no capítulo 11. Essa foi a escolha dele. Israel sofreria as consequências. 3 perguntas, irmãos, para terminarmos a nossa mensagem de hoje. Você ousaria que Deus oferecesse uma comparação entre o seu comportamento e o comportamento daqueles que não conhecem a Deus, que não servem a Ele? Veja bem, meus irmãos, uma das piores coisas que pode acontecer para o cristão é ele ser comparado com um ímpio e perder. É ter o seu comportamento, o seu testemunho, a sua ética, a sua moral, o que quer que seja, comparado com quem não conhece a Deus. E repito, e ainda perder. Eu sou grato porque eu acho que Deus não faria isso conosco, mas é algo que nos deve levar a pensar. Jesus fez essa comparação de certa forma quando ele disse que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Lembra desse texto? Porque eles faziam certo, mas de forma hipócrita. É isso que ele queria dizer. Faça o certo, mas faça de coração. Faça com devoção, faça em sinceridade. Segunda pergunta. Será que é necessário a nós que o Senhor nos remova algo, ou até mesmo tudo ou quase tudo, para que possamos perceber o quanto precisamos e o quanto dependemos dEle? Veja bem, meus irmãos, é maravilhoso. Eu vou achar aqui a letra para não ser inconsistente com o que eu vou falar. É maravilhoso nós cantarmos o que nós cantamos essa noite. Falamos para Deus tomar o seu lugar, ótimo. Mas aí, finalmente, no último momento, cantamos. Preste atenção. A W. Tozer disse que os cristãos não mentem, eles vão para a igreja e cantam. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e sou teu para sempre. É diferente quando a gente fala, né? Em vez de cantar. Não tem instrumento tocando, não tem melodia nos levando. O meu pastor tinha um costume que às vezes haviam hinos que tinham 4, 5 estrofes. E ele falava assim, a 4ª estrofe nós vamos recitar. Era muito mais difícil do que todas as outras que nós tínhamos que cantar.
A música continua: contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. E eu viverei conforme o teu querer e o teu amor para sempre. Sim, eu creio em ti, pertenço a ti, a razão do meu viver. Irmãos, não vou nem continuar. Porque, irmãos, é de passar vergonha muitas vezes quando uma letra dessa sai de lábios que muitas vezes não quer dizer em absoluto aquilo que nós estamos cantando. É claro que nós podemos, quando estamos cantando, transformar o que cantamos em uma prece, em um clamor, rogar a Deus, torna isso verdade na minha vida. Deus, é isso que eu quero, debaixo da minha limitação, do meu pecado, das minhas contradições, tudo. Eu quero isso aqui. Me ajuda essa semana a buscar isso aqui. Para tanto, meus irmãos, é preciso que nós olhemos para aquilo que Deus tem feito na nossa vida e dizer: Senhor, pode remover, porque o que quer que o Senhor tire de baixo não vai ser nada comparado à segurança que eu tenho em Ti, apenas em Ti. Por último, eu quero convidar você a pensar, meu irmão, no seu começo. Eu não quero convidar você a pensar na origem pobre, humilde da sua família, talvez você passou até fome, não é isso. Eu quero convidar você a pensar no seu começo com Deus. Porque a história triste tem até muito incrédulo que teve uma história ainda pior que a sua, mais emotiva que a sua, que dava até um filme. Pense como era a sua vida sem Cristo. Como eram as suas escolhas. E qual seria provavelmente o seu destino na vida e depois dela. Israel, meus irmãos, desprezou completamente o começo da sua história com Deus. E nos deixa a lição de que nós devemos pensar: qual é a minha atitude hoje, quando eu olho nos olhos daquele que me libertou e me chamou de seu. Você conhece a história, né? Uma jovenzinha estava no mercado de escravos. Perto dela chegou um homem, fez um cafuné, olhou os seus olhos, virou-se para o mercador e disse: quanto por esta? Quando o mercador olhou quem era, disse: senhor presidente, para o senhor nada. Ele disse: não. Quanto custa essa escrava? O mercador deu o seu preço, o presidente mandou pagar do seu próprio bolso. Na sequência, pediu que o escrivão escrevesse uma carta de alforria, de libertação. Tudo feito, grilhões tirados. Ele estendeu os papéis àquela jovenzinha e disse: criança, isso aqui é a sua liberdade, você está totalmente livre. Ela vira os seus olhos negros para o presidente da República e pergunta: o senhor quer dizer que eu posso ir com quem eu quiser? Para onde eu quiser? O presidente diz: sim, você está totalmente livre. O que ela responde, igreja? Eu quero ir com o senhor. Eu acho que Abraham Lincoln deve ter deixado muitas lições interessantes na sua vida, mas eu nunca conheci nenhuma como essa. Eu me envergonho, irmãos, quantas vezes eu digo: valeu Deus, e vou para o outro lado. Quantas vezes, irmãos, tal e como Israel, eu deixo o meu orgulho estar à frente do arrependimento que Deus pede, exige da minha vida. Que nós possamos, irmãos, olhar para o texto desta noite e dizer: Senhor, me ajuda a aprender com o meu passado. Me ajuda a aprender com os meus erros e principalmente me ajuda a nunca esquecer a minha história contigo. Essa história, meus irmãos, de voltar ao primeiro amor não precisa ser regra na sua vida, porque você não precisa abandonar o primeiro amor. Não é para novo convertido, não é para quem está no comecinho da sua caminhada, porque o amor dele nunca varia, porque o meu deveria variar. Portanto, qual seria a sua atitude hoje diante dos olhos daquele que lhe libertou e lhe chamou de seu?
A sua resposta é: eu quero ir com o Senhor. Deus querido, ajuda-nos a compreender como é sublime te pertencer. Diante dos apelos dos amantes deste mundo, diante dos apelos dos ídolos deste mundo e do nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a nos regozijarmos na suficiência que existe em Ti, no Teu Filho. Que a cruz nos baste, que o amor, ó Deus, derramado, ali possa nos constranger a cada dia, tal e qual Paulo dizia, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos leva a uma postura de vida diferente, a uma atitude de vida, a uma forma, ó Pai, de nos conduzir e de olhar para a nossa vida completamente diferente. Ajuda-nos, ó Deus, da forma como tratamos o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, o nosso irmão em Cristo, o nosso colega de trabalho, o nosso próximo em geral, que possa ser uma manifestação, uma prova de que nós temos vivido vidas ao lado daquele que nos libertou. Pecadores perdoados, que perdoam. Pecadores libertos, que não aprisionam as pessoas por picuinhas, mas que vivem de forma liberta também. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.